Depois que você se adapta, é preciso ter muito cuidado para não continuar se adaptando. Eu posso continuar lendo ou você quer parar para descansar depois dessa pedrada? Oi galera, tudo bem com vocês? Eu estou bem, na verdade estou ótima, porque hoje estou finalmente trazendo um dos meus livros favoritos para vocês, que é O Lobo Mau no Divã, de Laura James. Vou fazer um curto resumo dessa leitura. O livro O Lobo Mau no Divã é como se fosse um caderno de um psicólogo ou de um psicanalista. E isso, por si só, já é muito interessante. Mas essa obra brilha mesmo quando a Laura, ao invés de pessoas aleatórias, decide trazer o diagnóstico de personagens da nossa infância. Então aqui nesse livro nós temos Peter Pan, Cinderela, Branca de Neve e outros personagens de contos de fada. E no diagnóstico de cada um deles nós temos elementos como aspecto físico, dieta, histórico familiar, observação sobre o paciente, que é um mergulho maravilhoso no personagem, e prognóstico. Duas partes muito interessantes que eu não citei é a parte do tratamento, que ela recomenda para o personagem, e um exercício que, na minha opinião, é algo um pouco perigoso. Vou explicar o motivo. Na internet, hoje em dia, nós temos muitas pessoas que se autoavaliam e que se dão diagnóstico a partir de vídeos de TikTok ou YouTube. E, gente, isso não tá certo. Se você acha que você tem alguma coisa, vá a um profissional. Vou dar um exemplo de um desses exercícios. Como identificar alguém com TPL? TPL é transtorno de personalidade limítrofe. E aqui ela vem citando alguma dessas características. Nas mãos de uma pessoa que sabe que não é certo se diagnosticar, o que ela vai fazer? Ela vai ler, observar se ela tem alguma coisa assim ou se alguém ao redor dela tem alguma dessas características e vai a um profissional ou sugerir que a pessoa que ela percebeu que tem aspectos parecidos com o que está no livro, vá em busca de ajuda. Mas pessoas que não pensam dessa forma vão se autodiagnosticar, vão diagnosticar os outros. E, gente, isso não é bacana, isso não é certo. Mas agora que eu já dei um resumo do livro e já dei um puxão de orelha para as pessoas que vão querer comprar esse livro ou que vão me ouvir lendo hoje, vamos começar de fato esse vídeo. A minha ideia aqui é ler alguns diagnósticos de personagens muito conhecidos, mas sem revelar quem eles são. Eu quero fazer isso só ao final da leitura, porque vocês aí no chat não, nos comentários, vão tentar adivinhar de quem é a ficha que eu estou lendo. Gente, que jogo esquisito, né? Mas eu juro que vai ser legal. Eu queria muito trazer de uns personagens específicos que são meus favoritos, mas vou trazer de personagens mais conhecidos porque vai ser mais fácil de vocês adivinharem. E um último recadinho, esse vídeo só tá acontecendo porque há uns dias atrás eu gravei um vídeo sobre a Fiona de Shameless e fiz uma leve análise juntando a infância dela, a relação com a família e os relacionamentos amorosos. E uma pessoa achou isso maneiro e pediu pra que eu trouxesse vídeos parecidos. Então, pessoinha que comentou, esse vídeo é pra você. Não é a análise de um personagem de uma série, mas é uma análise sobre os personagens de contos de fada, feita por uma profissional, e eu acho que você vai gostar. Então, gente, não esquece de comentar, não esquece de deixar o like, porque isso é muito importante. E eu ainda trago o que vocês querem ver aqui no canal. Diagnóstico: codependência. Fulana sente necessidade de tomar conta dos outros, não importando os efeitos que isso possa ter sobre seu próprio bem-estar. Aspectos físicos. Fulana parece saudável, arrumada e comportada, demonstrando que cuida bem de si mesma. Dieta. Evidências sugerem que Fulana tem uma relação saudável com a comida, embora esteja mais preocupada em saber se os outros estão bem alimentados. Histórico familiar. Fulana vive com seus pais, Senhor e Senhora Fulanos, e os irmãos, Fulano e Fulano. O Senhor Fulano aparenta fortes traços narcisistas. A Senhora Fulana parece criar a filha de maneira adequada. Observações sobre a paciente. Fulana sempre assumiu muita responsabilidade para sua idade, e quando tinha apenas 2 anos, deu-se conta de que precisava crescer. Este foi um momento determinante para ela, o começo do fim. A tendência de Fulana de agradar os outros impede-a de viver a vida de modo autêntico. Ela tem opiniões privadas e públicas, enquanto suas opiniões privadas apresentam-se algumas vezes contrárias à de Fulano, um amigo, ou as de Senhor Fulano, o seu pai. Suas opiniões públicas nunca estão em desacordo. Ocasionalmente, se Fulano, o amigo, ou o Senhor Fulano, o pai, tratam-na mal,
ou abusam de sua boa-fé, seu mecanismo de defesa é negar que isso esteja acontecendo. Por exemplo, quando o pai a elogiou certa vez por encontrar o remédio que ele detestava, ela pareceu ignorar completamente o seu sarcasmo. Não surpreende o fato de fulana considerar uma humilhação ter de confessar que acha a arrogância de fulano, um amigo, uma de suas qualidades mais fascinantes. Claro, o senhor fulano, o pai, apresenta traços de personalidades narcisistas semelhantes e é geralmente cruel na maneira com que fala com a esposa e com os filhos. Nada parece ser realmente um problema para fulano. Quando certa vez ela fez o favor de remendar de volta a sombra de fulano, ficou aflita porque talvez devesse tê-la passado também. Como vocês não sabem de quem eu estou falando, talvez fique confuso. Então eu vou explicar. Esse passar é de passar a roupa, tá bem? Quando fulano, seu amigo, lhe pediu para voar até um certo lugar, ela recusou imediatamente, porque achou que isto poderia desagradar sua mãe. Fulana sequer considerou se ela própria iria gostar do passeio ou não, importando-se apenas com os sentimentos da mãe, o que é uma evidência clara de sua necessidade de sempre agradar os outros antes de si mesma. Além disso, se o pai de fulana tivesse dado prioridade às necessidades dos filhos em vez das suas, e fazendo isto contribuindo para estabelecer um nível razoável de autoconfiança em todos, então fulana talvez tivesse desenvolvido mais respeito por si mesma e considerasse com muito cuidado a insistência de fulano, o amigo, para que o acompanhasse até um certo lugar. Uma criança com um modelo positivo de figura paterna teria achado o comportamento do amigo preocupante e provavelmente teria se recusado a fazer qualquer coisa com ele. Crianças que vivem em um ambiente desordenado, em geral, apresentam uma tolerância mais alta para comportamentos inadequados nos outros. Fulana teme que, se questionar seu amigo, ele a abandonará e também desprezará seus irmãos, fulano e fulano. Os irmãos não gostam do egoísmo e do egocentrismo do amigo, argumentando que ele está sempre se exibindo, mas mesmo assim, fulana lhes responde: vocês devem ser legais com ele. O que vamos fazer se ele nos abandonar? Com a evidência adicional da predisposição de fulana para ver apenas o lado bom das pessoas, ela não nota a negatividade da amiga de seu amigo sobre ela, a ciclana. Um exemplo disso é quando ciclana trata a paciente que nós estamos analisando de forma negativa, isso por conta dos ciúmes que ela sente em relação ao amigo de fulana. Tá ficando confuso, mas me acompanha. A nossa paciente não percebe absolutamente nada e, em vez disso, exclama como ciclana é maravilhosa, mesmo depois dela tratar a paciente mal. A preocupação de fulana, a paciente, com os pais, os irmãos e os amigos é tão forte que ela negligencia completamente os seus próprios sentimentos. Isso a deixa vulnerável a relacionamentos nos quais corre o risco de ver suas necessidades não atendidas e, em casos mais extremos, de ser maltratada. Codependência. Os fatos. Embora não esteja listada no Manual de Diagnósticos e Estatísticas de Distúrbios Mentais, a codependência é uma doença com que muitos profissionais de saúde mental lidam todos os dias. O distúrbio é mais recorrente em filhos de viciados e em indivíduos com transtorno de personalidade ou outros problemas emocionais, muitos dos quais são afetados pelo transtorno, casam-se ou estabelecem relacionamentos similares de codependência com indivíduos que sofrem de algum vício e de outro distúrbio. Nas crianças, a codependência se apresenta como um padrão de comportamento de extrema responsabilidade para a idade. Elas sentem que devem atuar como os pais das próprias mães, pais ou irmãos, e que têm de comportar-se de maneira mais amadurecida do que os adultos ao seu redor. Codependentes colocam as necessidades dos outros na frente das suas e, como resultado, geralmente terminam se sentindo deprimidos e ressentidos.
Prognóstico. Fulana precisa aprender a estabelecer limites e se importar mais para que suas necessidades sejam atendidas com mais propriedade. Seu desejo de agradar os outros pode ser, inclusive, um meio de tentar fazer com que, em troca, os outros atendam às suas necessidades. Se Fulana se submetesse a um tratamento, haveria uma boa chance de aprender a exigir o que ela quer. Tratamento. A terapia familiar pode ser adequada no caso da família de Fulana. Suas relações uns com os outros podem ser exploradas e eles podem aprender a se relacionar entre si e comunicar-se de modo mais saudável. Fulana pode também se beneficiar de um pequeno período de terapia cognitivo-comportamental, por meio da qual poderia aprender a se impor e entender que dizer não àqueles com quem você se preocupa não trará consequências desastrosas. Gente, vocês gostaram dessa paulada na cabeça? Eu amo esse capítulo, sério, é o meu favorito. E isso porque eu me identifico muito com ele. Se eu não me engano, eu fiz 2 anos de terapia e ali foi dito pra mim que sim, eu sou uma pessoa dependente emocional. Eu estava em tratamento, tive que parar por causa das condições financeiras, mas enfim. Eu fiz a terapia antes de ler esse livro. E quando eu peguei ele, esse foi o primeiro capítulo que eu li. E eu fiquei, cara, minha terapia todinha aqui. Mas chega de falar sobre mim, vamos voltar para nossa paciente. E vocês já sabem quem é, comenta aí nos comentários, porque eu vou falar agora. É a Wendy, gente, de Peter Pan. Eu acho que deu pra perceber em alguns momentos, eu fiz o máximo pra esconder. Teve a hora que ele falou da sombra e não tinha como contornar esse assunto. A Ciclana, que eu enfiei no meio da história do nada, ela tava falando da Sininho. Mas tirando essas características que nos lembram da história, vocês conseguiram perceber que era a Wendy? Gente, sério, eu acho esse trabalho que a Laura fez incrível. E a frase que eu li no início do vídeo, que é: depois que você se adapta, é preciso ter muito cuidado para não continuar se adaptando, ela vem desse capítulo da Wendy. E ela resume muito bem as relações que a Wendy tem com todo mundo. E voltando um pouco pra mim agora, eu acho que isso também resume muito as minhas relações com os meus pais, com o meu irmão. Com meu irmão não tanto assim, mas minhas relações amorosas. Eu cansei de me enfiar em situações em que eu estava desconfortável, mas eu não conseguia dizer não, porque eu também achava que era o fim do mundo. E é por isso que eu falei: não fiquem fazendo diagnóstico, e se vocês acham que vocês precisam de ajuda, procurem ajuda, porque isso hoje em dia melhorou muito depois desses 2 anos de terapia. Mas agora vamos para a parte polêmica do livro, os exercícios. Como identificar uma pessoa codependente? Você conhece algum Wendy? Aí aqui vai ter um checkzinho para vocês irem fazendo. Pergunta número 1. Acha quase impossível expressar suas necessidades de maneira saudável? 2. Acha difícil dizer não? 3. Somente se sente bem consigo mesma quando está fazendo algo para outras pessoas? 4. Permite que os outros se apropriem de seus esforços? 5. Sente-se desconfortável se for preterida? 6. Comporta-se de maneira muito responsável para a sua idade? 7. Parece mais madura que os adultos com os quais convive? 8. Parece desconectada dos próprios sentimentos? 9. Precisa assegurar-se constantemente de que está fazendo um bom trabalho? E aí, vocês conhecem alguma Wendy espalhada por aí? Ou você é uma Wendy? O meu intuito era fazer a leitura do diagnóstico de 2 personagens. Mas agora eu só tenho 2 minutinhos para concluir o vídeo. Isso porque eu sigo o time do vídeo do desenho que está sendo produzido. Então, se vocês gostaram do vídeo, se vocês quiserem mais, deixa nos comentários, dá um like. Eu só vou trazer os outros se tiver 5 curtidinhas nesse vídeo. Gente, 5 curtidas. Não tô pedindo muito. E pra ficar melhor, vocês é quem vão escolher o próximo diagnóstico do personagem que eu irei ler. Então, vou citar aqui alguns personagens pra vocês. Eu ainda não contei isso, mas o livro se divide em 4 patologias, que são as patologias do País das Maravilhas, as patologias no Bosque dos 100 Acres, as patologias na Terra do Nunca, que foi o que eu li para vocês hoje, as patologias em Oz e na Sala de Espera. A diferença de um para outro é que nessas patologias a gente tem personagens específicos. Então, as patologias da Terra do Nunca vai ser Wendy, Sininho, Peter Pan, e na Sala de Espera vão ter personagens soltos,
como a Branca de Neve e a Cinderela não fazem parte do mesmo universo, sabe? E agora eu irei citar os personagens para que vocês possam escolher. Nas patologias do País das Maravilhas temos Rainha de Copas, Chapeleiro Maluco, junto com a Lebre de Março, temos Alice e o próprio O País das Maravilhas no Divã. Partindo para as patologias no Bosque dos 100 Acres, temos o Tigrão maravilhoso, Ursinho Pooh, Ió, que é o meu favorito, Leitão e o Bosque dos 100 Acres no Divã. As patologias na Terra do Nunca temos Peter Pan, o Andy que já lemos, Sininho, Capitão Gancho e, por último, a Terra do Nunca no Divã. As patologias em Oz temos Mágico de Oz, Homem de Lata, Bruxa Má do Oeste e a Terra de Oz no Divã. Agora, para a sala de espera, nós temos William Wonka, Cinderela, Barba Azul, Heloise, que essa eu não conheço, Madrasta da Branca de Neve, Peter Robert, não conheço também, Bela, Fera, Caixinhos Dourados, Cruella de Vil, recomendo muito, Lobo Mau, Pipe Meia Longa, também não conheço, e para concluir, Poliana. Gente, é isso, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, assistiu até aqui, não se esquece de comentar qual vai ser o próximo personagem e de deixar o seu gostei, por favor, só vou trazer se tiver 5 likes. E cara, quero agradecer muito aos 15 inscritos, antes de ontem mesmo eu gravei um vídeo falando que eu tinha conseguido meus 10 inscritos e olha só, já somos 15, vocês são maravilhosos, muito obrigada e é isso, gente, um beijão.